Você já percebeu como algumas mulheres se sentem mais atraídas justamente por aqueles homens que simplesmente as deixam partir? Isso não é frieza, é psicologia. E mais do que isso, é poder. Um tipo de poder que não precisa ser exibido. Ele simplesmente se impõe pela ausência. Nietzsche, um dos maiores pensadores da história, já dizia: o que escapa prende mais do que o que se entrega por completo. E hoje eu vou te mostrar por que o homem que sabe ir embora é o mesmo que nunca sai da mente dela. Vamos mergulhar na mente feminina, unindo filosofia e psicologia emocional, para entender uma verdade que poucos têm coragem de admitir, mas que todos já sentiram na pele. Se você assistir até o final, talvez entenda por que algumas mulheres só reconhecem o valor de um homem quando já é tarde demais. 1. O desapego verdadeiro revela autossuficiência, e isso é magnético. Nada chama mais atenção do que um homem que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Desapego não é ausência de sentimentos, é domínio sobre eles. Quando um homem mostra que não depende da presença ou validação de uma mulher, ele desperta nela um gatilho silencioso: admiração. Porque por mais que doa admitir, o que realmente prende não é o excesso de carinho, é a ausência de necessidade. Quanto mais alguém demonstra carência, menos valor é percebido. A autossuficiência diz: eu sou completo e difícil de conquistar. E tudo o que é raro se torna mais desejado. O homem que se valoriza não se coloca como caçador, ele é o prêmio. E essa inversão mexe com o ego feminino. Ela sente que ele não está emocionalmente disponível como os outros. E isso desperta algo dentro dela: curiosidade, desejo, desafio. Ele parece mais centrado, menos previsível, mais misterioso. 2. A ausência desperta o imaginário e acende o desejo. Nós desejamos aquilo que não compreendemos completamente. E o homem que some, que se retira quando ela achava que o tinha nas mãos, vira um enigma. A ausência não só deixa um espaço, ela convida à idealização. Quando ele para de responder, quando deixa de estar presente, ela começa a revisitar mentalmente cada detalhe. Um olhar, um toque, uma frase solta. Coisas pequenas ganham um peso enorme. E o que não é explicado é romantizado. A presença constante satura, a ausência aguça os sentidos. Ela sente falta de algo que talvez nem tenha sido tão intenso assim, mas que, pela ausência, virou inesquecível. Ele deixou para trás um silêncio, uma dúvida. E o desejo feminino adora perguntas sem resposta. 3. A rejeição fere o ego, e isso desperta a obsessão. Ser rejeitada por alguém que ela acreditava ter nas mãos não só machuca, desafia. Quando o homem se afasta sem drama, sem implorar, ele quebra uma expectativa não dita, a de que ele estaria sempre ali. E isso não atinge apenas o coração, atinge o ego. A mente dela começa a se perguntar: por que ele foi embora? Será que tem outra? Será que eu não fui suficiente? Essa dúvida constante vira um ciclo. Ele não é mais só o homem que se foi. Ele agora é a representação de algo que ela não conseguiu controlar. E o que machuca permanece. A dor da rejeição inesperada vira saudade, e a saudade, quando misturada com orgulho ferido, se transforma em obsessão. 4. A indiferença masculina transmite força, e força atrai. Um homem emocionalmente indiferente não está dizendo que não sente. Está mostrando, sem palavras, que tem
controle. E controle emocional é afrodisíaco. Quando ela percebe que ele não reage aos testes, que não se abala com os jogos, que não implora por atenção, ele se destaca. Ele transmite uma calma que parece impossível de romper. E essa postura cria uma tensão invisível, quase hipnótica, porque ele não corre atrás, ele não se curva, e isso o torna diferente da maioria. Ela sente que se ele está ao lado dela é por vontade, não por carência. E isso, para a mente feminina, é extremamente sedutor. O homem que não depende se torna desejado. 5. Ele não mendiga amor, ele é digno dele. O homem que suplica por afeto está pedindo migalhas, mas o homem que se afasta quando não é valorizado está dizendo, com atitudes, ou você me enxerga ou me perde. E essa postura muda tudo, porque ninguém respeita quem aceita qualquer coisa. A dignidade silenciosa é a linguagem dos fortes, e o respeito sempre vem antes do amor duradouro. Se você está cansado de ser jogado de lado, ignorado ou desvalorizado, está na hora de virar o jogo. No comentário fixado, você encontra um manual prático, com o passo a passo para despertar nela o interesse e fazer com que corra atrás de você. Clique agora, ele pode ser o primeiro passo para a sua melhor versão. Ele escolhe ir embora em vez de mendigar atenção, e isso é profundamente atraente. Ele não faz cena, não manda textos desesperados, não tenta convencer ninguém de que merece ficar. Ele simplesmente vai. E nesse gesto silencioso, ele demonstra mais valor do que 1000 palavras seriam capazes de expressar. A mulher que esperava insistência, imploração ou drama, sente o baque da ausência não declarada, porque ser digno de amor não é exigir o amor do outro, é viver de tal maneira que a ausência desse amor cause arrependimento. O homem que compreende isso constrói sua autoestima com base em princípios, não em carências. Quando ele se afasta, porque entende que não está sendo valorizado, ele se torna não apenas desejado, mas inesquecível. Cedo motivo. Quando ele se vai, ela começa a idealizar o que perdeu. A mente humana tem um mecanismo estranho. Ela suaviza o passado. O que antes era um defeito vira charme. Aquilo que irritava se transforma em personalidade forte. Ela não vê mais o homem como ele era. Ela começa a enxergar aquilo que gostaria que ele tivesse sido. E assim nasce a idealização. O real é substituído pelo imaginado, e é nesse ponto que o jogo vira. Aquele homem que partiu e deixou um silêncio, onde antes havia discussões, agora vive na mente dela como um personagem idealizado. Um personagem perfeito, moldado pela ausência, alimentado pela saudade e engrandecido pelas inseguranças que ficaram. Quando ela tenta comparar esse homem idealizado com outros que surgem, ninguém parece estar à altura, porque essa distorção emocional acontece justamente quando não há encerramento. E quanto menos explicações ele deu, mais espaço ela teve para fantasiar. O silêncio dele virou uma tela em branco, onde ela projetou todos os desejos não realizados, e a cada dia o valor dele cresce, não porque ele mudou, mas porque ela agora o enxerga como gostaria que ele fosse. Sair o motivo. O homem que se vai revela que não pode ser possuído, e o proibido sempre fascina. Existe um tipo de homem que não pode ser domado, que não aceita ser controlado emocionalmente, mesmo quando há afeto. Quando ele vai embora, ele não está fazendo joguinho. Ele está dizendo sem palavras: você não me possui. E para muitas mulheres, isso é um enigma indigesto, porque a maioria dos homens se entrega rápido demais, se perde nela. Mas esse não. Esse é livre. Ser impossível de possuir não é o mesmo que ser frio. É ser inteiro.
É ser um homem que não se deixa prender nem por carência, nem por sedução. E quando ele vai embora, ele quebra uma expectativa silenciosa, a de que ela conseguiria moldá-lo, dobrá-lo, controlá-lo. E isso não só incomoda, isso provoca. De repente ela sente que perdeu algo que talvez nunca tenha realmente tido. O proibido fascina porque ativa o desejo de conquista. E o homem que vai, que não implora, que não volta atrás, se transforma no maior desafio que ela já enfrentou. Ela não o tem. Talvez nunca tenha tido. E é exatamente isso que o torna irresistível. Ele não é previsível, não é domesticável. Ele é o homem que se foi e por isso mesmo permanece. 8 motivo. Ao deixá-la ir, ele a força a encarar a própria carência. Quando um homem vai embora sem brigar, sem gritar, sem fazer drama, ele toca em algo profundo nela, a necessidade de ser validada o tempo todo. Ele não a acusa, não joga nada na cara, simplesmente se retira. E esse silêncio força ela a olhar para dentro. Pela primeira vez, ela não tem ninguém para culpar. A única coisa que resta é o vazio e a companhia desconfortável da própria carência. É nesse momento que ela entende. Aquele homem não era só um parceiro. Era a muleta emocional dela. Ela o usava para se sentir segura, desejada, protegida. E agora que ele se foi, tudo ficou escancarado. Ela não se bastava. E o homem que vai embora não salva. Ele obriga a crescer. Ele faz com que ela encare os próprios demônios. E é justamente isso que o torna inesquecível. Porque não é qualquer homem que tem coragem de ir embora, sabendo que, ao fazer isso, está revelando a verdade que ela mais evitava. Ela usava a presença dele como fuga de si mesma, ou no motivo. Ele mostra que não precisa dela para ser inteiro. E isso é raro. Homens emocionalmente autossuficientes são uma espécie em extinção. E tudo que é raro é valioso. Quando ela percebe que ele não está com ela por carência, mas por escolha, o valor dele se multiplica. E quando ele vai embora sem perder a dignidade, sem se desmontar, ela entende. Ele era inteiro com ou sem ela. E isso muda tudo. Esse tipo de homem carrega uma mensagem silenciosa. Eu me basto. E isso a confunde. Porque, no fundo, ela queria ser o centro do universo dele. Mas, ao vê-lo seguir em frente, pleno, calmo, em paz, ela entende que talvez nunca tenha sido tão essencial quanto imaginava. Essa sensação, embora desconfortável, é poderosa, porque toda mulher deseja um homem que escolha estar com ela e não que precise. E quando esse homem vai embora, ele se torna ainda mais desejado. Porque agora ela sabe, ele não era um dependente emocional. Ele era um número inteiro. E quem é inteiro, quando vai embora, deixa um vazio impossível de preencher, percebido como um desafio. E desafios despertam desejo. Ela pode ter manipulado muitos antes dele, pode ter feito testes, usado silêncios, criado dramas, e funcionava. Mas com ele não. Ele era diferente. Ele não tentava provar nada, apenas se afastava, sem ruído, quando não se sentia valorizado. E isso o torna inesquecível. Porque ele não caiu na dança dela. Ele criou o próprio ritmo. E o que não é dominado se torna referência. Ela começa a compará-lo com todos os outros. Nenhum parece ter aquela firmeza, aquele limite claro, aquela postura impenetrável. Ele se torna o padrão de comparação, mesmo tendo saído de cena. Porque o homem que ela não conseguiu controlar se tornou o homem que ela mais gostaria de ter ao lado. 11º motivo. Ela se apaixona pela imagem dele, criada no vazio.
Quando um homem vai embora sem deixar respostas, ele vira um mito na mente dela. O cérebro odeia lacunas, e ela começa a preenchê-las com idealizações. O que ele pensava, o que ele sentia, porque se foi, tudo vira narrativa. E nessa narrativa, ele já não é mais apenas ele. Ele se transforma no homem que ela gostaria que ele tivesse sido. Essa imagem cresce, se aperfeiçoa, fica mais encantadora a cada dia. Porque agora, ele não erra mais, não responde mal, não comete deslizes. Ele está congelado na versão idealizada que ela criou. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é substituí-lo por alguém real. Porque o real, por mais incrível que seja, nunca compete com uma fantasia cuidadosamente construída. O vazio que ele deixou já não é só ausência, é um altar psicológico onde ela depositou um amor imaginado e, ironicamente, quanto mais distante ele está, mais presente ele parece, dentro da mente dela. O homem que foi embora se torna, sem querer, o homem perfeito, não por quem ele foi, mas por quem ela desejou que ele tivesse sido. 12º motivo. Ela sente que perdeu algo raro. Um homem que não precisa implorar. Implorar é sinal de fraqueza. E o homem que não implora, que se retira com dignidade, que escolhe o silêncio em vez do desespero, é raro. Ele mostra que sabe o próprio valor. E mais, que não está disposto a se humilhar para ser notado. Para uma mulher acostumada a homens correndo atrás, isso é impactante. Ela sente que perdeu algo que quase nunca encontra. Um homem que sabe a hora de parar, que não mendiga migalhas, que não se perde tentando agradar. Um homem que diz com atitudes: ou me valorizas, ou sigo meu caminho. Essa postura revela força interior, equilíbrio emocional e respeito por si mesmo. E com o tempo, ela entende. A maioria implora, a maioria volta. Mas ele não. E por isso, ele permanece. Porque um homem que sabe a hora de sair é lembrado como alguém que jamais se rebaixou. E o respeito que ele despertou nela vira desejo. Um desejo reprimido que nunca desaparece por completo. 13º motivo. Ela vê nele o que falta nos outros. Firmeza. A firmeza masculina está em extinção. Homens que dizem não e sustentam, que tomam decisões e não voltam atrás só porque sentiram saudade, que não se deixam levar pela carência ou pelo medo de perder. E quando ela encontra um desses e o perde, ela sabe. Perdeu algo que dificilmente vai encontrar de novo. A maioria vacila, a maioria se dobra, a maioria se molda para agradar, mas ele não. Ele era firme e por isso irritava, provocava, mas também despertava respeito, porque firmeza, no fim, é a base da admiração. A mulher que sente falta disso começa a valorizar o que antes parecia rude: postura firme, limite claro, direção assumida. Esse homem, que foi embora sem se quebrar, se torna o retrato do que os outros não conseguem ser. E quanto mais ela lida com homens maleáveis, mais entende o valor do que perdeu. Porque firmeza não é arrogância, é estrutura. E o homem que tem estrutura o suficiente para deixá-la ir é o mesmo que, sem fazer força, continua vivendo dentro dela.